Bem, meus amigos, então vamos lá, né? Vamos fazer uma revisão dos principais assuntos que vão cair na AV2, conforme nós tínhamos discutido no nosso último encontro, certo? E saliento que isso aqui é uma revisão, gente. Isso aqui não é aula assim de conteúdo, que eu não vou entrar na miúde, no detalhe de cada assunto. Eu vou passar pelos principais pontos que eu julgo importantes, né, que o aluno, né, deva observar. Mas nada impede, né? Eu recomendo fortemente que vocês entrem no detalhe dos assuntos, como nós já trabalhamos em sala de aula. Bem, feito isso, então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou sair daqui de cena e aí eu vou trazer algumas questões, né, para a gente discutir. Essas questões eu vou disponibilizar para vocês e aí vocês já têm essas respostas, mas eu vou estar comentando elas aqui. Bom, a primeira questão me diz o seguinte: uma sociedade empresária do ramo imobiliário possuía um edifício com salas comerciais. Enquanto não conseguia vender as salas, elas alugavam para terceiros. Então o que é que nós podemos extrair daqui? Bom, a sociedade empresária, essa sociedade empresária aqui em questão, ela tinha uma finalidade específica. Ela nasceu para quê? Para compra e venda de imóveis. Compra e venda de imóveis. De imóveis. Pronto. Certo? Beleza. Então, era compra-venda de imóveis. E enquanto ela não conseguia vender esses imóveis, ela alugava a terceiros. Então, enquanto ela não vendia esse imóvel, ela alugava ele para terceiros. Então, enquanto ela não conseguia vender, esses bens aqui ela eram classificados como propriedade para investimento, certo? Dentro do grupo investimento. Investimento. Então, isso aqui faz toda a diferença, gente. Se nós temos o entendimento, e isso eu discuti com vocês em sala assim, exaustivamente. A gente tem que entender o que é que a empresa faz. Se a empresa vende sorvete, então a principal atividade da empresa é vender sorvete. Nesse caso em questão, a atividade principal da empresa é o do setor do ramo imobiliário, então ela trabalha principalmente com compra e venda de imóvel. Enquanto não vende esse imóvel, ela aluga a terceiros. Então, se ela está alugando um bem para terceiros para oferir renda ou valorização de capital, isso é uma propriedade para investimento enquanto ela não vende. Em dezembro de X0, as salas foram vendidas por R$ 100.000. Do valor, metade foi recebida à vista e o restante em janeiro de X1. Até aí, nenhum problema. Assinar a opção que indica o impacto na venda da demonstração do fluxo de caixa da sociedade empresária em 31 de dezembro de X10. Então, nós temos o seguinte aqui, deixa eu só. Nós temos algumas observações aqui. Então, deixa eu pegar aqui. Design, nas referências, correspondência. Aqui, nós temos o seguinte. Eu não estou conseguindo pegar o lápis de outra cor, mas tudo bem. Então, o que ocorre aqui? Ó? Em X0, a empresa vai receber 50 mil. Em X1, a empresa vai receber 50 mil. E a demonstração do fluxo de caixa é a única demonstração contábil que segue o regime de caixa. O regime de caixa. Ora, se a demonstração do fluxo de caixa se é a única demonstração que segue o regime de caixa, então eu vou observar os 50 mil no exercício de X0. Que a outra metade, os 50 mil, vai impactar a demonstração do fluxo de caixa nesse exercício. Eu não estou preocupado com o exercício X1, eu estou preocupado com o exercício X0. Ok? Então vamos lá. Então, vou baixar aqui e aqui tem as alternativas. Observe que essas duas aqui, a letra A e a letra B, eu já considero elas como falsa, porque trata de 100 mil. Sendo que 100 mil é o valor total da venda, sendo que o movimento financeiro vai acontecer metade x0 e metade x1. E eu quero saber o impacto em x0, ok? Beleza. Aumento de 50 mil na atividade de investimento
Essa proposição aqui, ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque a atividade da empresa é comprar e vender imóvel. Ela vendeu imóvel. Então, se ela vendeu imóvel, então impactou a atividade operacional dela. Então, os 50 mil vai impactar o fluxo de caixa operacional da empresa, certo? A letra D, aumento de 50 mil na atividade de financiamento, não tem nada a ver, né? E a letra E, aumento de 50 mil na atividade operacional. É exatamente isso aqui que é a nossa alternativa correta, certo? Então a gente tem que entender o seguinte, que a demonstração do fluxo de caixa, a DFC, ela é composta minimamente de três fluxos, né? O fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de investimento e o fluxo de caixa de financiamento, né? O fluxo de caixa de financiamento está associado principalmente com o capital de terceiro e o capital próprio. O fluxo de caixa de investimento está associado principalmente com os ativos não circulantes. Aqui compra e venda dele. Venda. E aqui o fluxo de caixa operacional são as principais atividades da empresa. Principais atividades. Certo? Então essa é a ideia, gente, que a gente tem que ter com relação ao fluxo de caixa, ok? Então vamos lá. Vamos para essa questão aqui. De acordo com o NBC TSP06, um terreno mantido para entidade pública estadual com a finalidade de valorização de capital deve ser mensurado após o reconhecimento inicial pelo. Bom, isso aqui, ó, mantido com entidade pública com finalidade de valorização de capital. Ora, se ele está falando de valorização de capital, ele está falando de propriedade para investimento, ok? E aí a gente tem que encontrar a característica da propriedade de conhecimento, de propriedade para investimento pelo seu reconhecimento inicial. A propriedade para investimento, o reconhecimento inicial é pelo custo. Aí o reconhecimento posterior pode ser, então vou botar aqui, ó, propriedade para investimento. O reconhecimento inicial vai ser sempre pelo custo. Aí o reconhecimento posterior pode ser pelo custo ou pelo valor justo, certo? E aí a gente tem que encontrar qual a alternativa que melhor nos apresenta essa informação. Valor de reavaliação, valor de custo, menos a letra A também não é, né? Letra B, valor justo ou pelo custo ou menor, menos qualquer depreciação e perda para redução do valor recuperável. Essas duas alternativas são falsas. Falsa aqui, falsa cá. Alternativa C, custo de reposição ou valor justo, né? Seria mais adequada, vou marcar essa C. Valor em uso pelo valor justo livre das despesas de venda, não. E a letra E, valor justo pelo valor de reavaliação, também não. A mais correta seria a letra C. Vamos lá, vamos para essa questão aqui. A empresa. Bom, meus amigos, então vamos continuar aqui nossa gravação. Deixa eu voltar para cá. Eu dei um probleminha na gravação. O professor tá de Brasil, tá vendo aqui? E o professor deu sorte, viu? O professor colocou que o Brasil ia ganhar de 1-0 e ganhou o bolão. Vamos lá. Então, eu vou votar a transição. Deixa eu voltar a sair daqui da tela. Então, vamos lá. Então, a questão diz o seguinte. A empresa Estanque está construindo um novo ativo. A duração de construção dele levou 4 anos. Para a construção desse ativo, a entidade em questão obteve um empréstimo de R$ 300 mil para ser pago em 5 anos. A taxa de juros pactuada é 5,37 e o valor das prestações são R$ 70 mil. Determine o valor do imobilizado. Bem, isso aqui é custo dos empréstimos, né? Para a construção de ativo qualificável. Então, o que é um ativo qualificável? Deixa eu escrever aqui. Ativo qualificável. Qualificável. O que é esse danado? Ativo qualificável é aquele ativo que leva um tempo substancial para ficar pronto. Certo? Então, um ativo qualificável é isso. É um ativo que leva um tempo substancial para ficar pronto. Beleza? Eu desenvolvi uma planilha. Deixa eu pegá-la aqui.
aqui com essas informações dessa questão. Bom, meus amigos, então quando eu estava falando anteriormente, então a questão ela nos dá os dados aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho essa planilha aqui que já tem os dados da questão, né? E aí vamos calcular os juros, né, do primeiro período. Eu vou pegar 300 mil e vou aplicar a taxa de juros de 5,37, certo? Vai dar 16.110. Vou arrastar esse valor até o quinto período, né? Pagamento é 70 mil. Vou repetir esse mesmo valor para os demais períodos. A amortização é prestação menos juros. Então a amortização vai ser esse cabra aqui menos esse cabra aqui. E o saldo devedor vai ser exatamente a diferença entre esse cara aqui, né? Entre esse 53 e o saldo devedor de 300 mil. Então vamos fazer aqui. Então vai ficar. Opa, deixa eu tirar isso aqui para. E aí nós temos o seguinte. Aí eu fiz os cálculos aqui, né? E aí observe que o saldo total ficou um saldo de diferença aqui. Enfim, mas esse saldo é indiferente. Então observe que o valor dos juros que eu vou ter que capitalizar são desses quatro períodos aqui. Então juros, né, vai ser igual à soma desses itens aqui. Então o total de juros do período, o valor do ativo, né, imobilizado, vai ser a soma de 300 mil mais esse camarada aqui. Então, o valor total do ativo imobilizado será exatamente 346.469. Porque, como a questão falou, eu tenho que capitalizar esses juros devem ser capitalizados ao longo do período. Eu vou parar a gravação aqui para não consumir muitos dados do meu computador, que ele está pocando aqui. Bem, meus amigos, então para finalizar nossa revisão, nós temos essa questão aqui, que a empresa Ilha Coroa descontinuou dois dos seus negócios do período. Os resultados obtidos desses negócios, receitas menos despesas, devem ser contabilizados em. Como nós discutimos em sala, quando tem uma operação descontinuada, a empresa deve evidenciar uma única linha envolvendo o negócio descontinuado ou os negócios descontinuados. Então nós vamos buscar essa alternativa. A alternativa correta seria a letra E. Um único valor para o total das operações descontinuadas pela empresa, ou seja, todas as receitas menos as despesas. As demais aqui estariam falsas. Então, gente, essa é a nossa revisão, certo? Eu tentei passar pelos principais pontos da matéria, para que vocês tenham ciência, né, do que possa vir a cair na avaliação e tal, mas nada impede, né? Eu recomendo fortemente que vocês estudem todos os assuntos que nós discutimos, né? Indo para além do que nós tratamos em sala de aula, beleza? Valeu, gente, tchau.